E aí, já estamos ao vivo. Esperar o pessoal chegar, né? E aí, Lu já entrou, Catrine já entrou, tudo bem, pessoal? Minhas licenciadas, novas licenciadas aí do Drena Crio. Deixa eu diminuir um pouquinho essa luz, que essa luz tá forte. E aí, tudo bem, pessoal? Glaucio não acenou ainda não, né? Ou não participou ainda não. Vocês imaginavam que eu ia uma live, pessoal? E ela tá esperta, só não deu uma nota, não. E aí, Gal? Já estamos ao vivo. Tá me escutando bem? Não tô escutando. Tá me escutando bem, Gal? Não tô te escutando. Não tá me escutando? Dá uma olhadinha no volume. Volume do seu E vou sair e vou aparelho. entrar de novo. Peraí. Tá bom. Pessoal, tá me escutando? Coloquem aí para mim nos comentários se vocês estão me escutando ou se foi só a Gláucia que não me escutou. Mames já entrou. Minha filhota Raíssa, Rayane também entraram. Estou muito feliz aí com a presença de todo mundo, viu? Já que hoje a gente vai contar muita coisa do início dessa trajetória e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. No final eu vou dar aí 10 dicas do que eu aprendi com a quebradeira, tá bom? Saiu e vai entrar de novo. Deu? Agora tá me escutando? E aí? Tá me escutando? Tô. Estão me Que escutando? bom. Tô te escutando, tô te vendo, tá tudo ótimo. Só Como é que você você me tá? custa ter participado de uma live que eu não gosto. Só O você que a mesmo. gente não faz por amor, não é verdade, gente? Com certeza, com certeza. Ai, ai. Gente, essa é minha irmã querida, linda. Acredito que muita gente que está aqui já conhece. Mas eu quero que você se apresente, Glaucia, para o pessoal. Meu nome é Gláucia Moura, trabalho na Body Health Brasil. Fico na administração na parte de vendas da empresa, né? Da parte de equipamentos. Mas tem muitos clientes da Sublime, que são meus clientes também. Né? Eu fico na parte da consultoria, quando alguém está com dúvida do equipamento, está com medo. Aí eu falo um pouquinho da minha experiência que eu tive com os equipamentos. E assim eu vou ajudando cada um, né? Tá Acaba que certo. a Body Health vira uma Só que amizade. isso é hoje, né, Glau? Então, a Isso ideia aqui, a ideia aqui, eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje vai ser muito interessante da gente abrir o coração e contar para as pessoas que realmente o que já aconteceu com a gente, que a gente já quebrou, né? Então, assim, o que acontece, gente? Eu, a Gláucia e o meu irmão, tá? O Égio, que é o dono da Body Health, a gente tinha uma empresa de confecção, né? E aí, o que aconteceu? Na época que veio as roupas da China, né? Isso quebrou muita gente, incluindo a gente, tá? Então, assim, isso foi o início da nossa história, e aí cada um tomou um rumo diferente, né? O meu irmão, ele começou a importar coisas de informática e tudo mais, pegando algo completamente diferente. A minha irmã casou com uma pessoa rica, né? Nessa época. Esquece. Não quero falar. Faz parte da história, isso foi importante, isso foi muito importante. E aí o que acontece? E também eu quis muito oferecer um serviço que não dependia de eu comprar alguma coisa, porque verdade seja dita, não foi por falta de trabalho, né, Glaucio?
E não foi Não. por falta de venda. Então, na época que a gente quebrou, foi assim impressionante como que a gente batalhava e realmente isso pode acontecer com A gente qualquer vendia pessoa. do Barro Preto, né? Eu lembro que uma bermuda a gente ficava de custo R$ 13 e veio a peça da China, vendia já lá no Barro Preto por 7. Então, como que a gente ia competir? Não tinha como, né? A gente, Sim, sim. 60 E aí a funcionários gente foram ficou embora. muito tempo até a gente entender que a gente poderia comprar da China e o pessoal gostava era da gente, da nossa marca, né? A gente demorou a entender isso e realmente não dava, a gente tinha aí que renascer. E aí cada um renasceu aí para uma trajetória diferente que depois a gente se cruzou de novo, né? Tá E o que todo eu mundo acho mais interessante é que se não fosse isso, né, eu não teria me envolvido com estética. Eu já tinha um equipamento, tá? Um equipamento de vácuo, porque eu sempre gostei de estética. E aí, só que eu não fazendo a tinha gente, muito né? tempo. Hã? Fazendo a gente. Exatamente. Só que eu não tinha muito tempo para estar indo nas estéticas, né? E aí, a minha mãe, até na época, comprou esse equipamento junto comigo e eu tinha ele na minha casa, né? E aí eu gostava de fazer em mim, fazer em você, fazer na minha mãe. Só que o que, que eu percebia? Que só de eu ver as pessoas fazendo em mim, eu conseguia fazer e tinha resultado. Minha mãe, quando ia fazendo em mim, o que, que acontecia? Eu ficava toda roxa. Toda E aí eu comecei a fazer em alguns amigos e tudo mais. E aí essa clientela cresceu, né? De amigos um indicando para o outro, e aí eu vi a necessidade de eu fazer um curso. Só que na época, gente, que eu precisei fazer esse curso, eu não tinha dinheiro para fazer o curso. Então, muitas vezes a pessoa vira e fala assim, ai, eu vou fazer no achismo. Eu não me sentia à vontade de fazer algo que fosse, que eu cobrasse das pessoas, né? E eu não tivesse um curso para isso, eu tinha que ter certeza do que eu estava fazendo, né? Não achando que, por mais que eu tivesse resultado, eu queria ir a fundo, só que eu não tinha dinheiro para poder fazer esse curso. Foi aí que eu conversei com uma professora na época do Senac, o nome dela é Graça. Ela ainda vai ver ainda esse vídeo, vai saber o tanto que eu sou grato por ela. E aí o quebrou que lá de acontece? casa, né? Exatamente. Quando eu falo que eu fiz um curso do Senac, eu não fiz o curso no Senac. Ela Aqui. pegava a apostila do Senac, aí ela me explicava tudo, toda a parte teórica, que eu sempre gostei muito, né? E eu ficava lá como estagiária para aprender a parte prática. Só que eu percebia que ela também queria me ajudar. É lógico que eu ajudava ela, mas eu não trabalhava pelo dinheiro, né? Então, assim, mais pela experiência de poder aprender com uma pessoa que já estava há anos-luz na minha frente, né? E aí foi muito interessante, porque eu aprendi a trabalhar, né, com a estética, só que aí os clientes aumentaram muito. E aí teve uma tia minha que ela fez um curso uma vez de depilação, depois fez de drenagem linfática, e aí eu chamei ela para poder trabalhar comigo, porque eu sempre acreditei nessa questão de equipe, E a né? Maria. Então, exatamente. Então, assim, em 2006, eu inaugurei uma estética que chama Saúde e Vida. Eu sempre achei que a estética sempre teve tudo a ver com saúde. Sempre teve tudo a ver. E eu, então, abri essa estética Saúde e Vida, junto com essa tia minha, tá? E eu lembro como hoje, como que eu espalhei essa notícia que eu ia abrir uma estética, né? Eu já tinha aí uma clientela que era caseira, mas nesse dia, gente, só veio uma cliente, tá? E o meu pai, entendeu? Então, muitas vezes, vocês percebem assim, eu inaugurei, não tem ninguém, a minha agenda tá vazia, e aí acha, não, então não vai ser sucesso. Gente, a ideia aqui é não desistir, é acreditar no O sonho. pai andava com seu cartãozinho no bolso, distribuindo. Vai lá. Exatamente, exatamente. E não foi porque a minha inauguração não deu certo, tá? Que a minha agenda também não ficou lotada. Então, o que que acontece? Eu tinha, gente, atendimento, na verdade, minha mãe, ela tinha várias lojas. Então, eu peguei, antes de abrir a estética, tá? O que que eu fazia? Eu atendia os clientes dentro de uma loja de roupa. Então, eu peguei o local que era um provador, emendei 2 provadores, ali cabia praticamente só a maca. Então, eu tinha uma clientela Calor, no centro de insuportável. Sete Lagoas, que é onde a gente mora, né? Então, vamos dizer assim, eu abri a estética saúde e vida num bairro é completamente diferente de eu ter no centro da cidade. Então, por mais que fosse simples, eu aproveitava o fluxo de pessoas que estava na loja para poder ser
os meus clientes, né? E assim, era muito interessante, mas depois que eu mudei para o bairro, realmente nem todos os clientes me acompanharam, mas aí eu fiz uma clientela local, tá? Essa clientela local, eu acho um barato que depois que você estuda marketing e tudo mais, você vê sobre gatilhos mentais, por exemplo, gatilhos de escassez, né? E tudo que eu explico aí para uma secretária do que deve fazer, né? Do que não deve fazer para conseguir ter um atalho, né? Então a gente batalhou tanto para poder conseguir as coisas e a minha missão é realmente dar um atalho aí para as pessoas. Então, gente, não é questão de mentira. Quando a tua agenda está vazia, você não vai ligar para o cliente que te liga e te pede um horário, você não vai fazer todos os horários que você tem. Você tem que dar ali umas duas opções, né, Glaucio? Com E certeza. aí, isso Porque senão fica parecendo que você tá sem ninguém. É a realidade. exatamente. Eu tinha o trabalho de falar com a pessoa, quando ela não aceitava aquelas duas opções de horário que eu dava uma terceira. Vou ver se eu vou te Ela não remanejar aceitava, de então eu vou horário. fazer o seguinte, eu vou ter que ligar para uma pessoa para trocar de horário. Mas eu não tinha essa outra pessoa, entendeu? E assim, e eu sempre fui muito leal com o meu cliente, sempre tive uma responsabilidade muito grande para trabalhar com o cliente. A Gláucia, quando vinha de Belo Horizonte, ela era a minha cliente mais complicada, tá? Porque todos os testes que eu fazia, se desse errado nela, poderia dar certo num monte de gente, né? Teve uma vez que eu falei para a Gláucia, falei assim, Gláucia, eu vi um protocolo com argila, que eu tenho certeza que eu sempre percebi que a Gláucia inchava muito. Maravilhoso. Sim, oh, nossa, totalmente natural. Imagina argila, né? Com sal para a gente tirar esse excesso de líquido do seu corpo. Vem para cá para a gente poder fazer a sessão. Gente, essa mulher empolou toda. Você acredita nisso? Falou tudo. Então foi uma época muito interessante que eu pude aprender muita coisa, tá? Sobre essas técnicas que hoje eu falo que não é que não funciona. Aquela pessoa que gosta de homeopatia, né? Ela acredita em doses pequenininhas. E quem gosta de baixa tecnologia sabe que funciona, mas tem que fazer várias sessões, né? Então, assim, eu sou encantada com o que eu fiz naquela época, só que minha agenda lotou e aí eu não consegui ter dinheiro suficiente para me poder tudo que eu esperava alcançar, eu via que eu não tinha como, daquela maneira que eu trabalhava, né? Foi aí que entrou a Gláucia, né? Eu vi um equipamento que, na época, custava 3 vezes mais do que o valor do carro que eu tinha na garagem. E eu já contei isso várias vezes. E o que eu não contei é que o carro da garagem, a Gláucia que tinha me emprestado. Na época eu tinha um Corcel 2, eu tive que vender esse Corcel 2, imagina, um carrão, né? Pedro Marcos, até quando que é meu sobrinho, uma vez entrou nesse 14 carro, anos hoje. Isso, uma vez entrou nesse carro, e aí ele falou, nossa, tia André, seu carro não tem nem som. Eu falei, tem sim, é só você Tem um pedir que DVD ele com um toca. fraco. Mas era eu que cantava música para ele, porque o carro também não tinha som. E eu tive que vender esse carro, gente, esse Corcel 2, e minha irmã me emprestou um carro, tá? Então, quando eu falo que você tem anjos na vida, a Gláucia foi um anjo, assim, que me ajudou de várias formas. Porque, assim, não é só com dinheiro, não é só com dinheiro mesmo. Ela me ajudou, assim, com... E na época eu não dirigia, gente. Na época eu não dirigia. E aí, o que aconteceu? Ela me emprestou o dinheiro e ainda dirigiu para mim, né, Gláucia? Então, eu não vou chorar, porque a gente precisa contar muita coisa ainda. Não pode chorar, porque senão chora e É, vai ter live. isso, exatamente. Gente, na época que eu trabalhava com a estética, para poder completar a renda, eu fazia comida para vender. E a Glaucia falou assim, nossa, André, eu vi um frango desossado, que aqui em Belo Horizonte é um auge. Eu aprendi a desossar esse frango pelo YouTube, né, Glaucia? E ela Foi. comprava frango desossado, assim, hoje ela não pode nem ver esse frango desossado, Eu nem como mais. mas para poder completar a renda, eu fiz comida para vender. O meu marido, ele vendia espetinho na porta de casa. Enfim, assim, eu acho que quando as pessoas elas passam por um perrengue, isso eu tenho Sai mais muito forte, orgulho. né? Eu Acho tenho que sai muito mais forte. orgulho de tudo que eu passei, de tudo que a gente viveu, sabe? Mas, assim, eu realmente sei que eu não sou uma pessoa muito normal. Porque ficar desossando frango depois da meia-noite,
e pegar uma internet emprestada da minha mãe, que na época era um modem, gente. Eu peguei esse modem emprestado e os cursos que eu fazia para poder complementar o conhecimento que eu tive com a Graça, porque assim, eu fiz um curso com ela, mas na época ainda ficou muita dúvida, né? Então eu li os artigos de tudo que eu fazia e fiquei com muita dúvida. Então eu fiz curso de fisiologia, de anatomia, tudo online. E era depois da meia-noite. Então, assim, eu sei que eu não sou muito normal, né? Mas, enfim, sempre gostei muito de estudar, porque eu sempre me perguntei o porquê das coisas, né? Enquanto muitas pessoas falavam que o vácuo ele dava flacidez, eu conseguia aplicar o vácuo e melhorar a flacidez das pessoas. E eu conseguia mostrar artigos, tá? Que eu lia que davam esse embasamento. Era a sua maneira de aplicar que era diferente, né? Então, assim, o que acontece? A gente agradecer aí, ó, todo mundo. Depois vocês podem perguntar aí sobre a história, tá? Acho que vocês vão aprender muito. Eu separei aqui 10 dicas, fiz um rascunho aqui, tá vendo? De 10 dicas do que a gente aprendeu com a quebradeira, né, Glaucia? Com certeza. E aí eu acredito que para o momento que a gente está vivendo hoje, o que a gente aprendeu vai valer para vocês também, tá? E vale para mim até hoje. Tudo que eu aprendi serve para o que eu estou fazendo hoje também, tá? Então vamos lá, onde que eu parei? Compramos o equipamento. A Glaucia investiu no equipamento, tá? Então realmente eu pedi, como eu falei para vocês, gente, não foi só emprestar o equipamento. Ela falou assim, mana, chama a mamãe. Mamãe, ela tá tão desanimada com as lojas, tá tão difícil. Quem sabe ela gosta também desse ramo. E minha mãe passou a dirigir para mim, mas inicialmente quem dirigia era a Glaucia, tá? E hoje, quando a gente estuda sobre comunicação, né, a gente vê aí que 7% realmente é a mensagem que a gente quer passar. E 55%, gente, é mensagem não verbal, tá bom? 38% é o tom de voz. Então, como eu sabia muito e acreditava muito no que eu estava oferecendo, né? Eu peguei um equipamento, esse equipamento que ela investiu na época, ele me fez faturar 10 vezes mais. Em pouquíssimo tempo, gente, eu consegui, assim, triplicar o meu faturamento. Então, assim, quando eu falo de alta tecnologia, a gente fala com conhecimento de causa, né, Glaucia? E a Glaucia era uma pessoa que não acreditava em estética. E mesmo não acreditando em estética, porque tudo que eu fazia nela não dava, assim, muito resultado. E depois desse aparelho, você passou a acreditar, não é verdade, Glaucia? Muito. E aí, naquela época, ela a gente fazia 20 sessões para ter 2 centímetros, né? Isso. E aí, às vezes, alguma coisinha aí errada que veio ela com comia... uma sessão, você já perdia a medida. Aí eu já comecei a gostar. Exatamente, né? Não era criofrequência da Body Health, mas eu não vou falar o nome, era um ultrassom, que a gente, naquele auge de lipo sem corte, né, Glaucia? E aí, o que acontece? Gente, ela me ensinou isso. A primeira impressão que fica, quantas vezes a gente já ouviu, e quando eu vou dar treinamento de recepção, eu falo isso com as pessoas, né? A comunicação no ser humano acontece dessa forma, 55% não verbal. Então, assim, não é porque eu estava quebrada, que eu não tinha dinheiro, que eu não tinha roupa chique, que eu não podia pegar emprestado uma roupa chique. Inclusive, gente, ó, esse blazer nessa época, eu até mudei por causa disso, tá, Glaucia? De roupa. Esse blazer dessa época, algumas coisas eu peguei emprestado, algumas coisas ela me deu de presente. Peças essas, né, chiquérrimas, que duram muito, né, que eu tenho até hoje. E aí, o que acontece? Chegava, gente, com bolsa chique e tudo mais, tô poderosa, fazia as demonstrações, né, Glaucia? E aí, tudo foi muito interessante, porque eu consegui um resultado muito bom, né? Mesmo que a parte do conhecimento, se eu for olhar assim, antes eu achava que eu conhecia, né, sobre o equipamento. Depois de estudar muito sobre um monte de coisa em eletroterapia, eu até vi que eu falava muita coisa errada, mas na época aquilo era verdade para mim, né? E sempre é assim, eu acho que a gente tem que olhar para trás e ver as coisas que a gente fez, né? E não ter vergonha e saber que a gente está em crescimento o tempo todo. E aí, o que acontece? A gente teve essa representação, tá? Na época, até anotei aqui, gente, o que aconteceu? Isso foi em 2010, 2005, quando eu comprei o VAP, 2006, quando eu inaugurei a clínica de estética. Não falando data, não, porque senão o povo vai saber nossa idade, aí não vai valer.
mas a gente tem menos de 40 ainda. A gente tem mais que 35 e menos que 40. Legal. E aí, o que acontece? Nessa época, a gente envolveu a família toda. O meu pai trabalhava na expedição, meu marido fez curso de eletrônica para ajudar, tá? Porque quando a gente oferecia o equipamento, falava que tinha assistência técnica e não tinha. E a responsabilidade caía toda em cima da gente, não da empresa que estava né, vendendo o equipamento para a gente como distribuidora. Exatamente. Então, meu marido fez curso de eletrônica, né? O meu pai trabalhou na expedição. Só que aí, o que acontece? A gente vendeu bastante. Meu marido falou do Felipe, que trabalha na empresa até hoje, né? O Felipe também trabalhou com a gente nessa época. E nessa época não existia Body Health, gente. Existia essa representação só, que era através da ADM. E realmente a gente envolveu a família toda. E aí, o que aconteceu? Nessa época também, a Grazi, tá? Eu não sei quem que era mais quebrada, se era eu, se era a Grazi de bicicleta me entregou um currículo. Chegou na sua casa. Isso, me entregou um currículo que eu guardei. E por isso que ela está com a gente até hoje, né? É um caso de amor também, tá? E aí, o que aconteceu nessa época? Glaucia, me fala alguma coisa dessa época que você lembra que eu deixei de contar. Oi? O que eu deixei de contar? Não, acho que é isso mesmo. Nossa dificuldade, fora o que a gente saía, assim, igual de uma vez foi em Babacena vender uma máquina, você lembra? E a gente, essa época, já tinha separado e vindo para Sete Lagoas. E a gente foi, a gente tomou um lanche no caminho, porque é ruim até te falar, mas a gente não tinha muito dinheiro pra gente ficar o dia todo fora. Aí, tipo assim, ficou muito tarde, era mais de 10h30 da noite. A gente ficou, como a Andrea fala pouco, né? Deu pra você perceber aí, né, gente? Ela falou o dia inteiro com a cliente e tal, a gente conseguiu vender o equipamento. Já era 10h30 da noite, bem a gente de Barbacena, né, André? Para poder... Furou o pneu, ficamos na estrada, teve um acidente horroroso na estrada, não com a gente, mas ficamos horas. Chegamos em casa às 4h30 da manhã. E a gente tinha os meninos pequenos, né? O Pedro tinha de 4, a Clara torno de 2, da André também. E no outro dia a gente tinha uma outra visita em Belo Horizonte às 7 horas da manhã. Aí eu falei, André, acordar cedo, plena, no salto de novo, maquiar e assim foi. Né? Gente, muito interessante que meu primeiro congresso internacional foi financiado também pela minha irmã. E nessa época ela não tinha dinheiro sobrando, ela investiu penhorou as joias. Ela penhorou as joias dela para a gente realmente, a gente viu que o mercado era muito bom, tá? Só que o E aí eu pesquisei alguns equipamentos, falei com o Glaucio. Tinha vontade de crescer. Sim, sim, sim. Meu irmão não acreditava. Fala sério, Glaucio. Não, eu fui acreditar depois. Hoje ele acredita. Hoje ele acredita, né? Hoje ele acredita. Mas assim, na época ele não acreditava, mas assim, foi os 3 irmãos que foram com uma viagem que foi financiada aí pelas joias aí da minha irmã, né? E aí a gente trouxe os equipamentos que a gente já vendia para a gente poder ter caixa e te pagar de novo, né? Todo esse investimento. Foi aí e nessa viagem conhecemos a Body Health, né? Sim, a gente conheceu a Body Health. Foi aí que meu irmão conheceu a Body Health e aí ele acreditou de verdade. Na verdade, foi só depois que meu irmão conheceu a Body Health que ele realmente acreditou. Fala sério, Foi, ele gostou. Eu lembro, ele gostou, né? E só que o que ele tinha também não era suficiente para poder investir na Body Health. Foi aí que com outros sócios, aí a gente acreditou aí nesse sonho e todos juntos aí, cada um, né? De alguma forma, a gente começou aí com essa história linda que foi a Body Health. No início não tinha frequência. Eu tenho até muito orgulho de falar que a gente se encantou, né? A gente se encantou a linha 0, né, que a gente chamava. Sim, sim. A gente se encantou pela Body Health sem acrifrequência. E eu participei de todo esse projeto. Inclusive, gente, na quinta-feira, o Diego vai falar como que veio essa história aí da acrifrequência. Gente, não tem noção, a Andrea, para fazer uma live e falar o Diego fazer uma live é porque ela tem muito poder de persuasão, viu? Porque senão vocês não têm noção. Não, mas você tem mais poder de persuasão do que eu, viu? Gente, olha, quando eu vou dar treinamento para recepção, e às vezes eu te falo, Glaucio, que assim,
Você está no telefone conversando com o cliente e dando esse sorriso maravilhoso. Isso, gente, tem uma força muito grande, porque quando a pessoa gosta do que faz e fala com carinho e está falando com o cliente e está preocupado, o semblante está de Ah, preocupado, mas está feliz. vender coisa boa é fácil demais. É A Body fácil. Health é muito bom. Gente, mas É tem bom gente demais, dá resultado. tem gente que atende o telefone assim, ai, fulano. Claro, assim, e dá para o cliente perceber isso, né? Então, assim, a recepcionista, muitas vezes, que atende o telefone, está lá toda tumultuada, fala, nossa, o telefone está tocando, tem que respirar fundo e atender o telefone e falar Eu lucro. acho que Isso dá lucro para a amar o empresa. que, tem que amar o que você está fazendo, entendeu? Eu amo o que eu faço, eu amo. Eu amo vender máquina, eu amo auxiliar Maria os meus José falando clientes que a com gente é top dúvida. da galáxia. A Bruna lembrando aí da linha A Bruna é zero. 020, Fabrício rindo. 040, é isso mesmo. Era Fabrício mesmo. rindo. Gente, você sabe como que eu conheci o Fabrício? Vocês não sabem, o Fabrício, ele é meu primo, assim, meio distante, sabe? Na época que eu já estava um pouquinho boa das pernas, eu resolvi comemorar meu aniversário de 30 anos. E aí ele fez a coreografia. E aí, Novinho. na época ele mexia com dança, né? E salão. E eu perguntei para ele se ele queria aprender estética, né? Então eu falo assim que ele aprendeu tudo e hoje você já conhece aí a trajetória do Fabrício, Hoje tá. profissional fantástico, que eu gosto muito, né? Então, assim, ó, gente, se alguém mandou alguma pergunta, eu queria que vocês mandassem de novo, tá? Se vocês quiserem saber mais, porque hoje eu falei que eu tô de coração aberto, não vou ter vergonha de falar que a gente quebrou, né, Klaus, realmente, e aí a gente aprendeu com isso, com algumas lições. E uma coisa interessante que eu fazia nessa época que eu quebrei, que pode servir para vocês, talvez agora, talvez em algum momento, né, é que o pessoal liga muito para a gente, né, quando a gente deve, né, só que você é leal, você sabe que você vai pagar. E aí, o que acontece? Eu fazia um Faz um sorteio. sorteio. Isso, eu Eu queria sabia que eu ia morrer com o pagar André todo com esse mundo. Eu sorteio. estava Um trabalhando, eu sorteio ia de pagar dívida. todo mundo. Isso, eu ia pagar todo mundo. Só que aí eu fazia um sorteio. E a pessoa que me amolava muito, eu falava, olha, se você me ligar de novo, ficar me amolando, eu vou te tirar do sorteio. Entendeu? E foi assim que, graças a Deus, eu consegui pagar todo mundo, né, Glaucio? A gente, Todo vamos dizer mundo. assim, banco, não tô nem aí, mas pessoas a gente Ou pagou todo física, mundo, vão a gente pagar não todo ficou. mundo. Exatamente, tá? E aí, uma coisa, gente, que eu quero contar para vocês também, tá? É que em 2017 veio a ideia da Sublime. Nessa época, a Gláucia, ela já estava com a clínica de estética a todo vapor, que é o Espaço Vida, né, Gal? Conta um pouquinho Minha aí, com uma equipe paixão. multidisciplinar, né? Uhum. Faturamento aí de R$ 150.000 por mês, Por né, mês. Gláucia? Clínica Isso. lotada. E aí, você pegar uma coisa dessa que tá funcionando, eu de novo, cara de pau, pedir ajuda dela. De novo. De novo. A Andrea, a clínica a todo vapor, 12 funcionários, né? E com médicos, biomédicos, todo mundo atendendo, ela me pediu para poder deixar ela na Sublime, que seria um espaço na clínica do Espaço Vida, e eu aceitar o setor de vendas, que ela ficava lá, né? Eu me Eu assumi o podia setor de alocar vendas. outro lugar, só que o problema não era o lugar. O problema era a pessoa. Quem que eu ia confiar o setor de vendas? Porque na época, gente, que eu fiquei na Body Health, eu cuidava tanto do setor de vendas, quanto Treinamento, também eu cuidava do treinamento. Só que chegou num momento que eu não estava dando conta, eu precisava de ajuda. Só que eu precisava que alguém assumisse o setor de vendas com seriedade, com carinho, né? Foi aí que veio aí a proposta indecente, né, Glaucio? foi. De Foi, você meu vir para o coração foi o setor. mês assim, para me decidir direitinho o que eu ia fazer. Eu falo, até brinco até hoje com as meninas aqui, até falo com ela, quando eu aposentar da Body Health, eu vou montar uma clínica de novo para mim, porque é minha paixão. Mas eu amo muito, muito o setor de venda, eu amo as meninas, amo minha equipe de vendas, elas são muito boas. Tenho Silas A agora tenho Leninha aí um homem falando que teve também. prática com você e teoria comigo. A Glaucia sempre foi Foi, muita prática, né, Glaucia? Mão na foi. Ah, eu gosto massa, da as prática, mão na massa. demonstrações, né? A E eu Leninha foi sempre uma, fui né, muito. Lê? Que me pediu ajuda da gente também, que passou os perrengues da vida também, que falou, Sim. Glaucia, eu falei, Leninha, dinheiro eu não tenho, posso te ajudar, um negócio muito legal. Agora hoje ela é aplicadora, né, dos locadores aqui de Sete Lagoas, muito boa, tem uma mão maravilhosa. Um beijo, Lê.
E eu hoje fez uma Ó, profissão, graças a Deus. tem uma pergunta aqui, ó. Gostaria de saber dessas empreendedoras. Ai, gente, eu fico apanhando aqui, ó. Como foi o maior desafio durante essa trajetória? Tá? A Drix perguntou. Nossa, qual que foi o seu maior desafio? Olha, eu não sou muito boa de teoria, né? Então, quando eu ia dar os treinamentos, o que aconteceu? Quando eu fui assumir o setor de vendas, a Andrea também fazia algumas entregas de equipamento. E a Andrea sempre achava que tinha que fazer a entrega presencial. Hoje eu não abro mão, mas antigamente eu falava, Andrea, vamos mandar um vídeo, alguma coisa, e o pessoal apronta. Hoje não, hoje eu vejo que é o nosso diferencial da Body Health mesmo, nossos treinamentos, né? A prática tem que ser presencial, a teoria pode ser até online, né? Aí hoje que faz a Silvana e a Kátia, né? Hoje nossa empresa. E as outras meninas, o Fabrício também. E aí eu comecei a ir fazer esses treinamentos. Aí eu tive assim, foi muito difícil, porque eu tinha vergonha de falar, entendeu? Tinha hora que eu tinha auditório com 200 pessoas, me dava o microfone, aquilo ali me matava, entendeu? E eu gostava era da prática, pôr a mão na massa, nada de teoria. E a André falou, Glaucia, você tem que aprender teoria. E tem hora que ela falava assim, grava você falando, para ver se está falando certo e tal. E isso foi o maior desafio. Hoje em dia eu estou mais tranquila nisso. Eu sempre falei, você não precisa falar muito, Glaucia. Você só precisa falar o essencial para que a pessoa consiga ter um raciocínio clínico na prática, né? E assim, eu tenho essa questão até hoje, que a pessoa, ela aprofunda na teoria só se quiser. Mas tem algo que a pessoa, se ela não aprender, ela não vai conseguir. Inclusive, na prova que eu faço, né, nos licenciamentos, é exatamente isso. Se ela não saber o que está na prova, a pessoa ela não tem consegue que entender, né, o que está fazendo. Hoje, tipo assim, ela hoje tem que entender o que ela está fazendo, não é robô. Não adianta só passar o aparelho e não saber o que está acontecendo, né? Ela tem que entender por que a frequência chega nisso, ou por que a captação está fazendo isso, a IMFU está fazendo isso. E o que difere a gente, né, dos robôs é a capacidade que a gente tem de transformar a vida das pessoas, né? Então, assim, quando você faz um tratamento numa cliente empenhada, sabendo o que você está fazendo, você já enxerga a vida daquela pessoa transformada, né? E se você faz aquilo de maneira robotizada, sem entender o que você está fazendo, aí é a grande chave de sucesso. Entender o corpo, desenhar ele, lembra dos nossos desenhos? Desenhar o corpo, saber puxar, saber aonde que a plateia está vindo. Não, inclusive, gente, a colinha que a gente usa até hoje das 4 programações foi a colinha que a Glaucia fez quando eu expliquei a criofrequência para ela. Aí eu falei, olha, Glaucia, isso que você notou? Todo mundo anota, eu vou fazer uma colinha, porque aí fica mais fácil, um guia rápido para essas 4 programações, porque é realmente o que a gente usa mais. O meu maior desafio, eu sempre fui uma pessoa muito positiva, tá? Então, assim, quando eu conheci esse equipamento, né, que a Glaucia investiu, na época eu peguei o dinheiro com a minha mãe, porque ela tinha lojas de roupa, né? Então, aí eu fiz as compras para ela, tá? Então, eu lembro de eu trabalhar a madrugada toda fazendo as compras e ter marcado de manhã para poder conhecer alguns equipamentos. E aí eu lembro muito bem de eu andando numa rua que era descida, tá? São Paulo. E aí o meu pé estava doendo muito. E eu toda elegante, de salto, né? Só com aquele pedacinho dos 2 dedos de fora, aquilo estava doendo demais. Tirei o sapato, sabe? A hora que cheguei na porta da empresa, bati a poeira, coloquei o salto de novo e fui conhecer o equipamento, né? Eu acredito que eles devem ter percebido que eu era quebrada, porque eles não me deram assunto nenhum. Nenhum, gente. Eu acho que eu não mas isso foi Deus, não era aquela empresa que não me deram assunto nenhum, entendeu? Eu precisava sair de Minas para ir para São Paulo para conhecer o equipamento e ficar menos de meia hora na empresa, e dentro dessa meia hora, a maior parte do tempo você ficar esperando, e aí você querer sentir e não sentir nem 5 minutos do equipamento. Eu realmente achei assim, não vou falar nomes, não posso falar nomes, né? Mas eu aprendi muito. E hoje, quando o cliente ele vem no nosso showroom, né, Glaucia? O mínimo que ele fica aqui é 4 horas. É o mínimo. E a gente fala que, não é utilizando não, mas a gente fala que a família Body Health, nossos clientes viram nossos amigos, né, Andréia? Eles têm o nosso telefone pessoal, né? As consultoras têm o telefone da empresa, mas eu tenho... A Silvana, minha semana passada, falou, Glaucia, eu sei que eu saí do protocolo, mas eu dei meu telefone pessoal para ele, porque eu fiquei com medo. Então, tipo assim, eu falei, não tem problema. Entendeu? Isso, então eu sempre fui muito positiva, sempre trabalhei bastante. Só que na época que eu fui
investir nessa parte de viagem, né? Nas consultorias, nas demonstrações, né? Que foi em 2000, eu anotei aqui, ó, em 2011. Eu virei para o meu marido e falei, amor, eu estou tendo uma oportunidade que pode mudar a nossa vida, tá? Só que eu vou sair muito, tá? Eu vou ficar muito tempo fora de casa. É tipo assim, fala agora ou cale-se para sempre. Não pode reclamar mais. A gente teve que ter o apoio E de todo aí, mundo, né? eu tive o apoio dele total. E, gente, foi muito difícil para mim, sabe? Ficar 4 dias em casa e o restante. Então, se eu falar para vocês assim, qual que foi o meu maior desafio? É Ficar ver longe as da minhas família. meninas, isso, ver as minhas meninas pequenininhas crescendo. E eu, assim, hoje eu curto muito, muito, muito. Eu falo que hoje eu estou vivendo um sonho. Eu estou aqui no escritório na minha casa, com minha Ferrari aqui, ó, do lado, que é a Acrifrequência, meus livros. Então, assim, aqui eu dou as minhas aulas, as minhas consultorias, e eu falo assim que com o tempo, o que que acontece? Os clientes mandavam mensagem, né, perguntando as coisas, e a gente naquele compromisso muito grande de responder, né, Glaucia, as pessoas, e aí chegou num ponto que era mais de 700 mensagens, eu não estava dando Por dia. conta de responder. Não estava dando conta. Foi aí que a gente criou o saque da empresa e tudo mais. Só que eu ficava com o coração na mão. Tá? Foi Eu aí fiquei chateada quando o Ed virou para mim e falou: você tem que ter o seu telefone pessoal e o telefone da empresa. sim, o telefone Você da não empresa, pode. não pode misturar. Só que assim, o que acontece, gente? Isso é o que todo mundo fala. Só que eu falo assim, a gente muitas vezes, para realmente ter que aprender, às vezes a gente tem que ir para o fundo do poço. Então, por mais que eu sentia e que era realmente um desafio eu sair de casa e ficar longe da minha família, eu não largava o osso. Era eu que respondia, eu também não aceitava que o saque da empresa podia responder. A gente tem essa Tinha os mania que só a gente orientadores, tem. né, os referentes, era só eu que cuidava, era só eu que fazia. Quando chegava um cliente na empresa, ou era a Glaucia que atendia, a gente não deixava ninguém atender. Gente, hoje sou tão feliz. Ontem mesmo a Marcela, né, que ela é de Mato Grosso, ela veio fazer a manutenção do equipamento. E eu falei com ela, nossa, Marcela, eu larguei o osso e eu fico tão feliz de ver a equipe fazendo um trabalho bom, né, Glaucia? Então, estava lá o Silas e a Fabrícia, Priscila. né, e a Silvana atendendo a Marcela e vários clientes hoje que, graças a Deus, vem... oh, a gente não daria conta, né, Glaucia, na verdade, de atender todos esses Não. clientes e ainda fazer o nosso trabalho. Tanto que Então, assim, a nossa equipe lá é todo mundo de mãozinha dada, né? Nosso exatamente, todo mundo. exatamente. Só que assim, gente, muitas vezes a gente quer arrumar um funcionário que faça da forma que você faria. Então, qual que foi o problema maior? E eu precisei, como eu falei para você, chegar no fundo do poço. Tem que ficar atenta, porque senão a nossa live não fica salva. Já deu 40 minutos, você Você falou acredita, comigo, você me Glaucia? enganou, você falou que era 15 minutos. Eu falei com a Glaucia, não, Glaucia, se a gente contar em 15 minutos, tá ok. A gente apareceu um monte de gente aí. Carol, que começou com a gente também, né? Hoje aí Kátia, ela um vende beijo. equipamento usado. Olha pra você ver, gente, a pessoa sai do setor de venda da Body Health, vai vender equipamento usado e ainda tem amizade comigo até hoje. Eu lembro na época que a Carol saiu e falou assim, ai, André, eu não quero te deixar na mão. Eu falei, não, Carol, você pode ir. Gente, eu sempre abençoei muito. Todo mundo que passou por mim aprendeu e foi tocar a vida, né? Porque realmente, muitas vezes, quem fica na empresa e consegue crescer dentro da empresa se identifica ok, mas ou tem outras pessoas que não, né? A Carol foi uma pessoa que chorou no dia que me pediu conta, falou que não queria me deixar na mão. Eu falei, não, Carol, gente, se a empresa pode sobreviver sem mim, entendeu? Então, a empresa vai sobreviver. A gente não pode achar que é a última cereja do bolo e que nada vai funcionar sem a gente, né? E aí, gente, foi a duras penas que eu consegui ver isso, né? Foi depois que eu precisei ficar realmente afastada, porque eu fiz um tratamento, né? Em 2017, gente, quando eu tive a ideia da Sublime, que foi em outubro de 2017, e eu tive o apoio da Gláucia, ela demorou 30 dias para me dar a resposta, mas eu tive o apoio dela. Foi rápido, era questão do sonho. Tive o apoio do meu irmão também, porque, na verdade, eu precisava de um patrocínio, né? Eu não podia fazer tudo isso sozinho. Precisava de um patrocínio, de uma renda fixa para a gente poder tocar a Sublime. E aí eu descobri, né?
dia 15 de novembro, eu descobri um dermosarcoma. E aí, assim, vamos dizer assim, tudo que eu achava que eu Muito era louco. insubstituível, eu vi que as pessoas faziam sem mim. Porque, assim, eu não estava dando conta de fazer, e nesse período eu tive que treinar as pessoas, né? E aprender a realmente largar o osso. E assim, gente, eu falo assim que nada na vida vem pra gente por acaso. E a gente pode fazer o que a gente quiser com o que acontece de ruim na vida da gente, né? Então, isso foi uma coisa ruim? Foi. Atrasou um pouquinho os planos da Sublime? Atrasou, tá? Só Mas que, tudo na vida da gente é aprendizado, Deia. Tudo é um sim, sim. aprendizado, Não é entendeu? que eu sou mercenária, mas eu não sabia a questão da qualidade de vida, eu não conseguia enxergar esse peso, sabe? Da qualidade de vida. Então, assim, por mais que eu sentia ficar fora de casa, eu não sabia a hora de parar, né? A hora de delegar. Então, hoje, para as minhas licenciadas e para todo mundo que trabalha comigo, quando a gente fala, eu quero que você ganhe o dobro e trabalhe a metade do tempo. Aí, quando eu vejo a pessoa ganhando 4 vezes mais, eu falo, você está errada, você tem que ganhar o dobro e trabalhar metade do tempo. Porque é na hora que você está descansada, tendo qualidade de vida, porque cá entre nós, né, Glaucia, dinheiro não é tudo, né? Não, Nessa época de perrengue, a gente foi muito feliz, muito né? feliz, muito E na feliz. época que eu terminei o meu tratamento oncológico e eu tive depressão, é muito triste, gente, a ausência de felicidade. A Glaucia também, uma vez, já ficou muito triste também. Então, Muito. assim, essa ausência de felicidade é uma coisa que alguém tem que sacudir essa pessoa e falar assim, ó, se coloca como prioridade, entendeu? E começa a enxergar as coisas boas que acontecem na tua vida, né? E foi o que eu fiz. Eu passei por um período aí que eu atendi só os clientes que eu gostava, né, Cláudia? Selecionou. Eu selecionei os clientes que eu queria atender. Então, assim, não eram os clientes que a empresa pedia para me atender, eram os clientes que eu queria atender, né? E foi um barato, porque nessa época, inclusive, semana que vem, gente, a gente vai ter uma série de lives aí com vários especialistas. E às vezes as pessoas não sabem o tanto que elas contribuem para o aprendizado da gente, né? Doutora Liliane Opperman mesmo, quando eu fui lá para poder falar com ela sobre a Sublime, esse projeto, ela percebeu que eu não estava bem, entendeu? E ali, em vez de eu falar alguma coisa, deixa eu cuidar de você, né? E assim, é muito interessante como que você vê que os clientes, eles viram amigos, né? Viram Virei pessoas muitos, próximas. muito. E a gente tem muitas pessoas assim, o doutor Miguel Ávila, a doutora Kátia Volpe, foram pessoas que eu visitei nessa época, que eu estava com depressão, diagnosticada mesmo, mas quando eu estava fazendo o que eu gostava, quando eu estava com pessoas que eu gostava, era muito difícil de alguém perceber. Não era, Glaucia? Era muito difícil. Não, mas quem Então, conhece, sabia, né? Quem é amigo doutor, já. doutor Miguel, ele me mandou uma mensagem depois que eu fui lá dar uma consultoria, expliquei o projeto, expliquei a licença. Ele me mandou uma Ligou pro Ed mensagem. preocupado, né? Não, mas ele me mandou uma mensagem falando sobre o meu projeto, que quando eu ouvi essa mensagem, me deu muita força. Porque o que mais você tem na vida é gente falando que você não vai dar certo, que a sua ideia não vai dar certo. É o que mais acontece, não é verdade? E quando você vê uma pessoa que você admira muito acreditando no seu sonho e falando, não vai dar certo, entendeu? Essa mensagem eu uso até hoje. Eu falo assim, é isso que me motiva. Uma pessoa que em 2018, né, 2 anos aí, agora o negócio já tem formato, mas naquela época não tinha. E ele conseguiu ver tudo que eu estava sonhando, e realmente eram com coisas assim, grandes e extraordinárias que a gente pretende para os nossos clientes, né, Gal? Tem Muito. alguma coisa aí, gente, que vocês querem perguntar? Carol falando que eu sou visionária. Ô, gente, isso aí é característica das pessoas, sabe? Eu falo assim que Deus uniu aí 3 características muito interessantes. Depois que eu fiz o coach, A eu gente fala que descobri. agora Minha irmã é é tubarão, um banquinho, né? eu sou águia e o meu irmão é lobo. Meu irmão, gente, não é que ele é ruim. Muitas vezes eu falo assim, não, gente, meu irmão ele faz conta, entendeu? Ele analisa número, tá? Então, assim, a gente A gente é já mais tem uma visão. coração, né? Exatamente, exatamente, tá? Então, assim, para poder finalizar aqui, ó. A Carol falando que chorou. Isso é porque a gente começou chorando, Carol, mas a gente já melhorou, tá bom?
Na verdade, tem muito choro que é de felicidade e de gratidão, né? Eu sou, assim, eternamente grata a muitas pessoas que participaram da minha vida e tenho reconhecimento disso, tá? E eu não poderia deixar de falar da minha jornada sem iniciar com a minha irmã. E eu nem posso falar muito, porque senão eu choro mesmo, né? Porque realmente, muitas vezes, ela deixou de adiar o sonho dela para poder acreditar no meu sonho. Isso aí tem um valor muito grande, né? Tudo bem que você gosta do setor de vendas, mas a Eu amo. estética ainda é a prática, né, Glaucia? Você fazer a prática com os clientes ainda é o que faz Eu gosto de brilhar ver os olhos. resultado, né, Déia? Eu gosto de atender o Gente, primeiro. e uma coisa Eu faço uma avaliação, eu sensacional, já vejo como a pessoa vai e ficar, uma entendeu? coisa sensacional é que ela não acreditava, entendeu? Ela não acreditava. Depois que ela viu que a alta tecnologia deu um resultado muito interessante, né? Eu lembro que uma vez, quando ela fez a criofrequência e ela diminuiu 2 centímetros do braço, ela falou, Glaucia, eu fiz uma lipo, Eu fiz uma vai lipo, diminuir quase meio morri, centímetro. bem sem, né? E não deu nada. Sim, Não, lógico que um equipamento nunca vai substituir uma cirurgia plástica. Sempre te falei isso, né? Sempre tem uma indicação específica para tudo. Mas é muito importante a gente compor tudo, né? Tanto os equipamentos de alta tecnologia, também com as partes da cirurgia, e a gente saber de toda essa experiência é muito interessante, né? Então, se você vê aqui nessa conversa, eu comecei aí a trabalhar com crioterapia, que foi o que fez brilhar meus olhos quando eu vi a criofrequência, né? Eu sempre falei da questão do choque térmico baseado na minha experiência de crioterapia, gente. Do corpo gastar energia para poder Eu falo que a Crio é um voltar aí aparelho abençoado. Vamos ver aqui quanto tempo tem a Crio aqui no Brasil que a gente conseguiu. Tem quanto tempo mais ou menos que a gente conseguiu trazer a Crio 2012, para desde cá? 2012. Então, olha que aparelho abençoado. Até hoje, eu falo assim, quando você vai É montar um top de aparelho, eu não linha. consigo imaginar montar uma clínica hoje sem uma criofrequência. Entendeu? Exatamente. Assim, o pessoal Exatamente. fala assim, nossa, eu quero comprar tal aparelho, tal aparelho. O que você acha? O outro, assim, na nossa empresa é bem mais caro, mas eu falo assim, não, compra a Crio. A Crio vai te dar dinheiro, primeiro vai te dar Exatamente. base, sustentação, e depois Exatamente. Quando ela vai alguém vem conseguir perguntar também o resto. Quando alguém vem perguntar para mim sobre equipamento, outro equipamento e tudo mais, eu falo, gente, explora a criofrequência primeiro, para depois você ir comprar outro equipamento. E a gente vê muito pessoas comprando equipamento por causa de nome de equipamento, né? Então, assim, é Mas é a muito criofrequência complicado, Body Health, né, Deia? Tem que porque ser da você vai Body deixar Health. o seu dinheiro, você vai deixar o seu dinheiro todo em equipamento. E uma coisa é gostar de alta tecnologia, outra coisa é ficar refém de nome de alta tecnologia. Então, a Body Health e a criofrequência não é só pelo nome, tá? Que isso pesa muito também, mas sim pelos resultados, né? Que ele proporciona. E agora, no projeto Reinvente Criofrequência, né? São 12 possibilidades, é como se você tivesse 12 equipamentos diferentes. É muito interessante. Ô, Gal, você quer falar alguma coisa? Não, eu quero Divisor falar de assim, ó, que algas, aí quem a não Cantarota. tem a criofrequência, quem não tem os equipamentos da Boreal, pode me procurar lá, que eu tô firme e E, forte no ô, setor Glaucio, de só uma coisa, vendas, você que está viu? no setor de vendas. Quem Viu? tiver As minhas dinheiro, meninas lá, eles quem são todas. tiver dinheiro para poder investir e crescer na crise, pode falar com você Quem que deve ter. não, quem não tiver dinheiro também a gente dá um jeito. Pode me Isso, ligar, a gente dá um jeito, a gente dá um jeito. tá certo, tá certo. O Ô, importante é ter gente, um eu falo aparelho assim, e fazer sucesso. é na crise, gente, que muita gente cresce, tá? Então, assim, quem quiser aproveitar esse momento de E a gente tá crise com uma para promoção, viu, poder André? Vou começar crescer, a vender meu peixe, olha, tá com uma promoção. não vai. O que eu falo para vocês é o seguinte: amador vai ser exterminado. Você precisa ser especialista, tá? Então, quem já tem a criofrequência, pode procurar a gente lá na Sublime, tem muito conteúdo gratuito, tem a parte de licença que é muito interessante também, tá? Para você realmente ficar especialista, ser autoridade, perito em criofrequência. Você já vai conseguir fazer muita coisa, mesmo locando o equipamento, tá? E aí, realmente, você vai ter uma tecnologia que vai ser paraquedas de cliente que vai ainda gastar na estética. Porque se você trabalha com aparelho de baixa tecnologia, muitas vezes você tem que fazer muitas sessões. E os clientes que podem ir muitas vezes na sua clínica, muitas vezes é público C, né? Dificilmente alguém que está aí, por exemplo, num ritmo de vida igual eu e a Glaucia, vai poder ir 2, 3 vezes por semana na clínica, né, Glaucia? Porque tempo é dinheiro, a gente até gostaria de ir, mas a gente Uhum. não pode. Então, você ter um equipamento
treinamento que você pode fazer uma vez por mês e ter resultados fantásticos, você potencializa o seu tempo e realmente você vira para-raio de cliente que pode gastar mais na sua clínica. Ele vai sair do outro lado da cidade para poder te procurar, porque você é autoridade no assunto, tá? Então, eu vejo muita gente nessa época aí fazendo economia boba e não precisa, né, Glaucio? Tem que pensar de maneira Tem que estratégica. ter bons equipamentos, bons equipamentos e mostrar. Você tem que mostrar o que você tem de melhor, né? Na sua clínica. Você tem que saber oferecer. Não adianta você falar com o cliente que ele vai ter resultado e ter um aparelho que à altura do seu cliente, entendeu? Então, mas quem quiser pode me procurar lá, tá? Tô na aproveita a oportunidade. oportunidade. Gente, é o seguinte, eu prometi para vocês que eu ia falar 10 coisas que eu aprendi com a quebradeira, tá? E que serve até hoje para mim. Primeiro, que pobreza é diferente de quebrar. Quebrar é transitório. Mente pobre, tá? É pro resto da vida. Então, não é assim. Eu não posso comprar uma criofrequência. A pergunta é, como eu posso comprar uma criofrequência? Como? Pode não ser agora, mas o seu cérebro vai ficar trabalhando. Eu quero comprar um carro, eu quero ir para algum lugar. Não fale eu não posso, tá? E você está bloqueando as coisas para você. Como eu posso, tá? Isso aí, todo mundo que faz sucesso, gente, trabalha a mente para a mente trabalhar para você e o universo vai conspirar a seu favor. Outra coisa também, não tenha medo de pedir ajuda. Né? Não pode. A não ser, gente, você tenha vergonha de pedir ajuda, porque você não paga as suas contas e tudo mais, aí fica difícil de alguém te ajudar, tá? Mas, assim, não culpar os outros porque você tá fracassado. Hoje eu falo assim, ó, se alguém da minha equipe faz alguma coisa errada, o que eu posso mudar? Se alguma coisa der errado na minha vida, o que eu posso mudar? Porque é muito mais fácil eu mudar alguma coisa, tá? Do que eu mudar o jeito de outras pessoas. Então, assim, nessa quebradeira, eu assumir a culpa das coisas que eu já fiz errado, me ajudou a crescer muito, é o que eu faço até hoje, tá? Quarto, acreditar no seu sonho e lutar todos os dias, se desenvolver todo dia. Porque tem gente que acredita no sonho, mas não acorda 10 horas, mas tem preguiça. Falei isso aqui em casa hoje. Falei isso em casa hoje. Tem que se desenvolver todo dia e curtir pequenas vitórias. Ninguém voa antes ninguém corre antes de andar. Vamos colocar assim, tá? Se você não curtir suas pequenas vitórias, tá? Vai ficar difícil. Então, você tem que fazer algo que é bom, mesmo que não seja extraordinário, você curte. Eu coloquei um vídeo deu comemorando, gente, porque toda vez, quem me vê falando, né, Glaucio, André, gosto de falar, André, gosto. Não gosto, tá? Isso é um propósito maior que eu coloquei na minha vida, porque eu quero ficar em casa. E o que eu falava de um em um, agora eu consigo falar por escala, mas realmente foi muito difícil eu encarar as câmeras, tá? Toda vez que eu faço um vídeo sério, gente, eu comemoro que eu fiz esse vídeo. E esses dias eu postei no Stories eu comemorando que eu falei, nossa, ficou bom, muita gente vai clicar nesse botão. E eu fico falando isso comigo mesmo, tá? E realmente já visualizando as pessoas clicando no botão, que é o workshop gratuito que eu vou fazer, tá bom? Que vai ser dia 26, já tô dando spoiler. Sexto, agradecer as coisas boas. A gente, às vezes, tá numa quebradeira e começa a ver tudo cinza. A gente tem... Tudo preto. Não ver tudo preto, você tem que acreditar. Ver o que acontece, tá? Dá para ser feliz sem dinheiro. Coloquei aqui como site, não dá para ser feliz sem dinheiro. Dinheiro traz muita felicidade, mas a gente não pode ficar refém de dinheiro. Eu adoro dinheiro, tá? Mas não é só ele que vai me fazer feliz. A gente pode ser rico de muitas outras coisas. Na época que eu tinha aí uma certa condição financeira, e eu tive minha primeira filha, que é a Raíssa, que hoje tem 14 anos, eu não vi nada, tá? Da infância dela. Já a Rayane, eu quebrada, eu vi tudo. Então, a gente tem que ver aí a parte boa. Oitavo, não ligar para a opinião dos outros, tá? Porque o que acontece, gente? Se você tá no meio de pessoas, tá? Que tem renda baixa e que tá falando com você, você tá sonhando muito alto, isso é bobagem, vai trabalhar, e sabe assim, com coisas assim que todo mundo faz. Você sonha demais. Isso. Você é uma média das pessoas que você convive. Então, você ficar convivendo e escutando só essas pessoas, não vai dar certo. Muda de você tem que amizade. olhar histórias de sucesso
e começar a te inspirar nessas pessoas, porque aí vale a média também, tá? Então, eu sempre me inspirei em histórias de sucesso e não fiquei dando muita bola para as pessoas que não acreditavam em mim, não. Outra coisa, sua meta tem que te deixar realmente feliz, tá? Porque o que eu falo? Ah, André, mas é lógico que a minha meta vai me deixar feliz. Não, gente, tem hora que você vira e fala assim, eu vou comprar a criofrequência para me esfregar na cara daquela fulana, que é minha Não, concorrente, que eu posso. Não, não é isso. Então, eu vou comprar a criofrequência porque eu quero proporcionar para os meus clientes uma eu acredito, vai transformação ser bom para diferente. mim. Isso vai me deixar muito feliz. Porque assim, eu vou comprar um carro novo para me esfregar na cara da sociedade, quem sou eu? Não. Entendeu? O desejo e o medo são dois sentimentos ruins para quem realmente quer alcançar o sucesso de verdade. Porque eu falo que hoje eu alcancei o sucesso e não é só por causa do dinheiro, é por causa da qualidade de vida. E hoje, por mais que tenha pandemia, é como se eu estivesse vivendo um sonho. Eu vejo infinitas possibilidades, porque se eu já fui feliz sem dinheiro, entendeu? Imagina agora com o conhecimento que eu tenho e tudo mais, não tem jeito de dar errado, tá? Eu vejo aí um futuro O muito tempo, interessante Andréia. mesmo aí na Nossa, que você tá pandemia, do tá? tempo. Oi? Tô Tempo. avisando que foi o Agora tempo. 10. Gente, motivação, tá? Se você quer alcançar alguma coisa, você tem que entender qual que é o teu motivo que vai gerar uma ação. E eu vou te falar qual que é o meu motivo que gerou a minha ação. É a minha família, tá? Então, quando você pode colocar alguém que você gosta do seu sonho na sua meta, você tem uma força muito maior. Então, você sempre tem que entender qual que é o teu motivo para você gerar uma ação, para você estar motivada todos os dias, tá bom? Uhum. Infelizmente, a gente vai ter Obrigada. que encerrar. Pode sair, Glaucio, que eu vou tentar gravar a Obrigada. live ainda. Deixa eu posso falar da Um história beijo. toda, vou ficar aqui até amanhã. Beijo. Vai ter um Beijo beijo com Deus. amanhã a gente continua. Amanhã tem o Wellington. Tchauzinho. Com Deus. Obrigado Beijo. por todo mundo ter participado. Pode sair que eu vou colocar para gravar. Beijo. Pode sair, tá, Gal? Você sai primeiro que eu.